Sábado, circuncisão e dízimo não vigoram no Novo Testamento. Vamos observar o que a Bíblia nos tem a dizer sobre essa questão. Segundo a Bíblia, estes mandamentos vigoraram até a morte de Jesus na cruz, mas somente a partir do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é que o Espírito Santo passou a ensinar o que seria necessário para os cristãos obedecer. Escreveu o apóstolo Paulo: portanto, lembrai-vos de que vos noutro tempo ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. É o que diz Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 16. Então Jesus, quando morreu na cruz, derrubou a parede que separava os judeus dos gentios. Na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então, pela cruz, ali foi reconciliado com Deus, gentios e o povo de Israel. Foi matado ali a inimizade na cruz, na morte de Jesus. Colossenses 2,14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então foi na cruz que Jesus cravou aquilo que era contra nós. Aquele pacto antigo, aquelas leis antigas que foi dado à nação de Israel. Então nós estamos agora em um novo pacto. A Bíblia mostra que depois que Paulo foi escolhido e passou a pregar o evangelho aos gentios, ele recebeu revelação do Senhor, mostrando que a circuncisão, as festas, lua nova, sábados, dízimos e leis sobre o sacerdócio levítico e sobre comidas e bebidas não faziam parte do Novo Testamento. Vejamos a questão da circuncisão. Atos 15, verso 1 e 2, está escrito o seguinte: então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Então note que no começo ali do cristianismo, no começo ali do Novo Testamento, da Nova Aliança, então houve um problema, porque os gentios começaram a se converter e os judeus começaram a dizer que se os gentios não se circuncidassem, não poderiam ser salvos. Então aquilo causou um problema e foi preciso Paulo e Barnabé ir até Jerusalém para resolver essa questão. Vejamos como essa questão foi resolvida, conforme mostra Atos capítulo 15, versículo 14 a 20, que diz assim: Simão relatou
como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então veja que a decisão aqui dos apóstolos foi de não perturbar os gentios com as leis que foi dada para a nação de Israel, como é o caso da circuncisão. E foi dito que o que era necessário para eles, num momento, então, era se abster das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado do sangue. Em Atos 15, 28 e 29, diz o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Então note que aqui o Espírito Santo, juntamente com os apóstolos, tomaram essa decisão para a igreja, de que não era mais necessário circuncisão. O que era necessário era abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Essas eram as coisas que os gentios tinham que se abster. Paulo escreveu em Colossenses 2:16 e 17: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo aqui está mostrando que os gentios não deviam mais ser julgados pelos judeus por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova e sábados, porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, esses mandamentos não eram obrigatórios. Esses mandamentos não tinham sido dados para os gentios. Está escrito sobre o sacerdócio levítico, conforme mostra Hebreus 7, 11 e 12. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então aqui, o escritor de Hebreus está dizendo que o sacerdócio foi mudado. Não é mais o sacerdócio levítico. Agora é o sacerdócio de Melquisedeque, que é o próprio Jesus Cristo, que é o Melquisedeque maior, é o nosso sumo sacerdote. Então fez a mudança da lei, e mudou-se a lei, então mudou o sacerdócio, então mudou a lei. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Hebreus 7, verso 5. Então, o povo de Israel, eles tinham como sacerdote os que eram dentre os filhos de Levi. E foi dado o mandamento para os filhos de Levi receber o dízimo segundo a lei. Mas na nova aliança,
não existia mais o sacerdócio levítico, por isso não era mais obrigatório a lei do dízimo. Estamos no sacerdócio de Melquisedeque. Então a lei do dízimo não era mais obrigatória porque não havia mais o sacerdócio levítico. E o dízimo foi dado única e exclusivamente para o sacerdócio levítico, também para os órfãos e viúvas. Em Hebreus 7, 17 e 18 também está escrito: porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado ou abolido por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, aquela lei mosaica foi abolida. Estamos agora no Novo Testamento, na lei de Cristo. Então, o mandamento que foi dado para a nação de Israel, que era 613 mandamentos, então aquela lei como um todo, ela se aplicava à nação de Israel. Mas para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, aquelas leis não se aplicavam todas elas na Nova Aliança. Então, aqueles mandamentos que foram dados para a nação de Israel, muitos deles foram abolidos por causa da fraqueza e inutilidade. Conforme nós observamos, Paulo mostrou que a circuncisão, sábado, lua nova, dia de festas, leis sobre comidas, bebidas, não se aplicavam aos cristãos. E para nós termos uma certeza de que isso era assim, observamos que os primitivos cristãos, como Inácio de Antioquia, que viveu entre 107 e 110 depois de Cristo, ele diz sobre a questão do sábado. Ele diz assim: aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor. Então está escrito em Magnésios 9, verso 1. Então foi isso que disse Inácio de Antioquia. Na nova aliança não era mais observado o sábado, mas o dia do Senhor. O dia do Senhor é considerado o domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Então os primitivos cristãos, por causa da ressurreição de Cristo, passaram a se reunir, a observar o domingo, que é o dia que Jesus ressuscitou. Temos também o testemunho de Justino Marte. Justino Marte, ele disse o seguinte: há mais alguma coisa que reprovais em nós, amigos? Ele conversando com Trifão. Ou apenas o fato de não vivermos conforme a vossa lei, a lei mosaica, nem circuncidarmos o nosso corpo como vossos antepassados, nem guardarmos os sábados como vós o fazeis. Isso está escrito em Diálogo com Trifão, capítulo 10, no versículo 1. Ele continua dizendo: sem o sábado também agradaram a Deus todos os justos anteriormente nomeados, e depois deles, Abraão e todos os filhos de Abraão até Moisés. Em Diálogo, capítulo 19, verso 5. Aqui também, Justino Marte mostra que o sábado ele não existia antes da lei mosaica. Não foi observado por Abraão até os dias de Moisés. Pelos antepassados não foi observado. É como diz também lá em Deuteronômio, capítulo 5, que os antepassados não conheceram aqueles mandamentos que foram dados ali no Sinai. Ireneu de Leão também ele nos diz o seguinte: a prova de que o homem não era justificado por causa destas práticas, mas que elas foram dadas ao povo como sinal, se encontra em Abraão, o qual, sem circuncisão e sem observância do sábado, acreditou em Deus e lhe foi imputado a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ireneu contra as heresias, livro 4, capítulo 16, verso 1. Então veja que
Mais uma vez aqui, os primitivos cristãos, como Irineu de Leão, mostra que o sábado não havia sido dado aos antepassados. Ele diz que Abraão, ele vivia sem circuncisão e sem observância do sábado. Porque na realidade a lei da circuncisão foi dada a Abraão. E a lei do sábado foi dada depois que Israel saiu do Egito. Tertuliano, que foi outro que viveu nos dias dos apóstolos, perto ali dos dias dos apóstolos, ele escreveu o seguinte: segue-se, portanto, que, na medida em que a abolição da circuncisão carnal e da antiga lei é demonstrada como tendo sido consumada em seus tempos específicos, também a observância do sábado é demonstrada como temporária. Então, contra os judeus, capítulo 4. Então, aqui, Tertuliano também mostra claramente que a circuncisão e o sábado eram temporários e foram abolidos. Não é obrigatório na nova aliança. Ainda tem aqui a apologia de Tertuliano, ele dizendo o seguinte: embora tenhamos nosso cofre, e este não é constituído de dinheiro para comprar salvação, como no caso de uma religião que tem o seu preço, no dia mensal, se deseja, cada qual deposita um pequeno donativo, mas apenas se for o seu agrado, e apenas se puder, pois não há compulsão, tudo é voluntário. Então está na apologia de Tertuliano. Isso foi 197 depois de Cristo que ele escreveu isso. Então veja, aqui nós temos um testemunho de que o dízimo também não era obrigatório para os cristãos, porque cada um dava aquilo que queria, que podia, que sentia. Também Justino Mártir, ele escreveu o seguinte: os ricos entre nós ajudam os mais necessitados. Os que são abastados e têm boa disposição dão o que julgam apropriado. Então, está na primeira apologia de Justino Mártir, que viveu cerca de 150 depois de Cristo. Então veja que aqui Justino mostra que os ricos ajudavam os necessitados. Os que eram mais abastados e tinham boa disposição dão o que julgam apropriado. Então a pessoa dá o que ele julga apropriado, o que ele sente no coração, e não obrigatoriamente como lei. O apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9, verso 7. Essas palavras parecem com as palavras de Justino Mártir, que diz que os ricos entre nós ajudam os mais necessitados. Os que são abastados e têm boa disposição dão o que julgam apropriado. Então é semelhante ao que o apóstolo Paulo falou: cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então é o que a pessoa sente no coração que ele contribui, não sobre compulsão ou por causa de uma lei. Em 1 Coríntios 16, verso 1 e 2, está escrito: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então o apóstolo Paulo aqui está orientando para as coletas, para se levar para os pobres de Jerusalém, porque naquela época que Paulo escreveu essa carta, havia uma grande necessidade dos irmãos em Jerusalém. Então Paulo aqui está orientando para os irmãos contribuir com o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Então a pessoa dava o que podia, o que sentia. Então, para encerrar, vejamos o que Paulo escreveu aos Romanos. Ele disse: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa.
Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar? Isto é, dar conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus. Então isso é o que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, do capítulo 14, versículo de 1 a 6. Então, é o que diz a palavra de Deus, que no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Pacto, não há para o cristão a ordenança de se guardar sábado, festas, lua novas, circuncisão, pagadismo. Esses mandamentos faziam parte da velha aliança e não foram incorporados na nova aliança. Portanto, o cristão não deve ser julgado por causa de dias de festa, lua nova, sábado, por causa de dízimo, circuncisão. Porque na nova aliança não vigoram estes mandamentos. Espero que essa breve palestra seja de proveito para todos, que Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz de Deus e até a próxima.